Nunca ignore o que os seus filhos dizem. É melhor acreditar e checar se é mentira do que não acreditar e algo pior acontecer. Esse moço conta que tinha uma filha junto com a ex-esposa e todo fim de semana ela ia ficar na casa dele. Só que de um tempo pro outro a menina começou a ter comportamentos muito estranhos. Ela ficava com ele e não queria voltar mais pra casa da mãe dela. Toda vez que acabava o fim de semana ela ficava desesperada dizendo que queria ficar lá com ele e não mais ir pra casa de sua própria mãe. Como ele era um pai muito responsável, ele sempre estava tentando dar tudo de si para suprir as necessidades da menina e ajudar ela em qualquer questão que ela precisasse. Então certa vez ele sentou com ela e começou a explicar que não tinha nada demais ela voltar para casa com a mãe dela, porque do jeito que ele amava ela, a mãe dela também amava e ia ficar muito triste se ela não voltasse. Que aí a menina começou a chorar e dizer que aquela não era a mãe dela, que era uma mamãe de mentira. Ela disse, ela parece muito com a mamãe, mas ela não é a mamãe. Ela não cozinha como a mamãe, ela não fala como a mamãe e durante a noite ela faz uma coisa que a mamãe não fazia, que era comer gelo. A mulher comia gelo toda noite de forma aterrorizante, que deixava a menina muito assustada e ninguém entendia o porquê que ela estava fazendo aquilo. Muito assustado com tudo que a menina falou, ele resolveu agir como um adulto e ir conversar com a ex-esposa para saber o que é que estava acontecendo. Ele pediu permissão a ela para passar a noite na casa dela junto com a filha deles e ela deixou. Quando ele chegou na casa, a primeira coisa que ele percebeu foi que ela estava realmente diferente do que ela era antes. Ela estava bem mais meiga, tratando ele melhor, falando de forma gentil, coisa que ela não fazia, até porque eles se separaram por conta das várias discussões que eles tinham quase todos os dias. Uma coisa que ela falou que deixou ele ainda mais aterrorizado. Ele disse que sentou com ela na sala e ela começou a falar da forma mais animada do mundo sobre o casamento deles que tinha acontecido em Mônaco. Só que detalhe, o casamento nunca aconteceu. Não na igreja, eles eram casados só no civil, né? Mas ela estava falando sobre o casamento em Mônaco, que era o sonho deles, se casar na igreja em Mônaco. Quando ele ficou confuso e ficou sem falar, ela levantou, abriu uma gaveta e tirou várias fotos do casamento deles dois, que aconteceu em Mônaco. Várias fotos deles dois no casamento que aconteceu em Mônaco. Casamento esses que supostamente nunca tinha acontecido. Ele estava muito assustado com aquilo tudo, mas não queria demonstrar medo, até porque ele não sabia o que estava acontecendo, né? Então ele só fingiu que concordou, ficou dando sorriso falso e tal. E quando foi na hora de dormir, ele mesmo levou a menina para dormir e foi dormir no quarto. No meio da noite, ele acordou com um barulho. Era um barulho de uma pessoa mastigando. Um barulho de uma pessoa mastigando audivelmente, não sei se é assim, que chegava a ser irritante aquele barulho. Então ele levantou do quarto, seguiu pelo corredor, e a casa era bem grande, mesmo assim ele estava ouvindo lá do quarto dele. E quando ele chegou na cozinha, ele encontrou a esposa sentada, mastigando gelo. Ela estava com um pote na mão, cheio de pedrinhas de gelo, e ela estava mastigando de boca aberta o gelo, inclusive caía até no colo dela, olhando fixamente para um ponto na frente dela. As mãos dela estavam esbranquiçadas de tanto pegar gelo e mastigar. Depois que ele presenciou isso, a única coisa que ele pensou e fez foi pegar a filha e ir para bem longe daquela mulher e daquela casa. E até hoje ele não sabe de fato o que aconteceu com ela ou por que ela estava agindo daquela forma. Mas e aí, o que vocês acham dessa história? Deixa aí nos comentários e não esquece de me seguir se gostou desse vídeo, porque eu tenho vários outros para falar.